Momento de meditação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela venha sempre habitar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus caminhos, no seu coração. Que você venha sempre ter essa paz dentro de você, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às tempestades, que você nunca perca essa paz. E se você talvez fala, pastor, eu estou sem paz, que Deus, ele agora, neste momento, ele visite você e ele conceda a você esta paz, essa paz no seu coração, essa paz na sua vida. Quando a gente fala paz, não é acomodar, não é se acomodar diante dos problemas, mas aprender a lutar para vencer, achar uma solução, uma resposta, mas sem perder a paz, sem perder ali o teu sono, a tua tranquilidade. Porque quando a pessoa ela perde a paz, ela acaba até descarregando a raiva, as frustrações em outras pessoas que muitas das vezes não tem nada a ver com o problema dela. Mas quando você tem paz, você trata todo mundo bem, mas aqui dentro você tem paz. Embora em meio às guerras, embora em meio às lutas. Não estou falando viver de aparência, não estou falando disso, mas aqui dentro você tem paz. Onde as pessoas vão falar, você está passando por tantos problemas e parece que está tudo normal com você? E você vai falar, sabe por quê? Porque eu tenho a certeza que o Deus vivo que eu sirvo, o Deus que eu creio, esse Deus já me deu a vitória em nome de Jesus. Então, essa é a fé do cristão, essa é a fé do homem, da mulher de Deus. Não é aquela pessoa, eu estou na guerra, é revolta, não, meu irmão, que revolta é essa? A pessoa que é revoltada, ela acaba descarregando a revolta dela em quem não tem nada a ver. Dá respostas atravessadas. Pessoa revoltada não tem paz. Mas o homem, a pessoa de Deus, ela tem que ter paz. Ela tem que ter paz. Ela tem que ter essa paz dentro dela. Embora o que eu tenho a falar para vocês não tem nada a ver com esse assunto, mas Deus me colocou essas palavras agora na minha boca, nos meus lábios, para levar até você, porque talvez você que esteja me assistindo estava precisando ouvir essas palavras. É Deus usando a gente para poder levar essa palavra ao seu coração. O que eu tenho para falar para você fica aqui em Gênesis, capítulo 22, onde fala sobre Abraão e o seu filho Isaque. Abraão e o seu filho Isaque. Gênesis, capítulo 22. Eu até falei isso aqui, domingo, aqui no culto. Estava falando com o povo. Assim. E aconteceu que, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Olha só, Deus falou a Abraão e ele disse, eis-me aqui. Eu acho muito profunda essa expressão, eis-me aqui, uma palavra muito forte, onde muitas pessoas falam de qualquer forma, falam por falar, eis-me aqui. Mas sabe se o eis-me aqui está dentro da pessoa mesmo, ou só está nos lábios? Isso agora eu me dirijo aos cristãos, às pessoas que estão ali fazendo a obra de Deus, que estão pregando o Evangelho de Cristo. Esse eis-me aqui está dentro da pessoa ou só está nos lábios dela? Porque eu já vi muitas pessoas falarem eis-me aqui, mas quando é designada uma determinada missão àquela pessoa dentro da obra de Deus, o eis-me aqui dela foi tudo por água abaixo. Ela volta atrás. Não, mas eu não acho legal. Não, mas assim não. Não, mas por que tem que ser assim? Abraão não perguntou, não questionou a Deus. Ele apenas falou, eis-me aqui.
E Abraão nem sabia o que Deus ia falar, ou ia pedir para ele. Mas ele se prontificou, eis-me aqui. Sabe o que quer dizer a palavra eis-me aqui? Estou pronto para obedecer. Pronto para te obedecer. E Abraão era um homem, foi um homem obediente a Deus. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se ali, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. Ou seja, Deus mandou Abraão pegar o seu filho Isaque e oferecer em forma de sacrifício. Isaque. Abraão não questionou a Deus por que tem que ser Isaque, por que isso, por que aquilo. Mas pelo contrário, aqui no versículo 4 diz, ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Ou seja, o lugar que Deus falou que iria mostrar para ele, ele viu de longe. Abraão não questionou a Deus, por que tem que ser Isaque? Sendo que Isaque foi o filho da promessa de Abraão. Por que tem que ser Isaque? Não poderia ser um desses 2 moços que estão comigo? E Abraão também poderia ter questionado a Deus. O Senhor nunca pediu humano? O Senhor sempre pediu animais, cordeiros, qualquer outro tipo de animais. Por que agora tem que ser justamente o meu filho? Mas Abraão não questionou a Deus, ele obedeceu. Ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu simplesmente, não consultou a esposa Sara, não consultou ninguém, apenas foi. Foi uma forma de obediência a Deus. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, retornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo e o cutelo, na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Agora você imagina como ficou o coração de Abraão em ouvir essa pergunta do seu filho Isaque. Está aqui a madeira, o fogo, tudo bem, mas aí cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício? Sendo que Abraão estava indo ao monte, levando Isaque como o sacrifício, como um holocausto. Como um holocausto. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe disse, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, novamente, diante ali do sacrifício, Abraão disse para Deus, eis-me aqui ao anjo. Então disse, não estendas tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes teu filho, teu único filho. O teu filho, teu único filho. Abraão esteve disposto a obedecer a Deus. Aquilo que Deus pediu, o sacrifício, Isaque, o seu filho,
Abraão, em forma de obediência, levou Isaac para o holocausto, para o sacrifício. Como a pastora André até falou na programação passada, eu estava até aqui conversando aqui antes do programa sobre isso, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus, a princípio, pediu Isaac a Abraão como forma de sacrifício, mas na verdade Deus não queria Isaac. Deus estava ali vendo o coração de Abraão, testando Abraão, vendo se Abraão estava mesmo disposto a obedecer quando ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui. E muitas das vezes Deus testa o nosso coração e Ele permite que certas situações aconteçam na vida de um cristão, não para castigá-lo, como muitos cristãos pensam: Deus está me castigando. Não, Deus apenas Ele testa o coração para ver até onde vai a obediência da pessoa. É o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, que o obedecer é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque quantas pessoas sacrificam, dão tudo de si, muitas das vezes, eu estou falando aqui na obra, tá, gente? Na obra. Dão tudo de si. Não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Não é errado, mas muitas das vezes são desobedientes, andam na desobediência da palavra de Deus. Andam na desobediência. E o obedecer é melhor do que o sacrificar. E aqui, Abraão, ele foi aprovado por Deus, mas pela sua obediência. Obediência. Muitos cristãos, às vezes, falam o eis-me aqui, ou são ali obedientes, entre aspas, enquanto o líder da igreja é seu amigo, ele não é contrariado pela liderança da igreja, enquanto ali é feito as coisas tudo do jeito que ele quer. Mas a partir do momento que ele é remanejado de um ministério para o outro, que há uma mudança ali no ministério dele, dentro da obra, às vezes não da forma como ele queria, então ali ele se rebela. Enquanto na verdade era Deus preparando ele para algo melhor, Deus querendo abençoar ele. Eu considero como se nós estivéssemos, como se fosse o ouro. Como se fosse o ouro. Eu não entendo muito assim de ouro ou de ourives, mas assim, pelo pouco que eu sei, quando se encontra o ouro ali, geralmente é num garimpo, né? Ele não tem um formato muito bonito, mas aí ele é levado ao fogo. Ele é levado a uma determinada temperatura do fogo. E ali ele vai para o fogo, passa por algumas etapas, e ali é tirado do fogo para ver como se está no ponto ou não. E aí, não estando no ponto certo, volta ao fogo novamente. Se eu estiver errando alguma coisa, me perdoe, que eu não sou especialista nisso, tá, gente? Eu sou apenas um curioso que sei um pouquinho, eu apenas pesquiso. E depois, com o tempo, o ouro ele é tirado novamente lá do fogo. E quando está no ponto, aí sim o ourives, o que prepara ali o ouro, fala: esse aqui já está pronto. E quando é que ele sabe que está pronto? Quando ele olha para o ouro e vê o seu reflexo no ouro. Quando ele vê o seu reflexo no ouro, é porque aquele ouro já está pronto para ser comercializado. E assim somos nós. Nós passamos pelo fogo. Que fogo é esse? Muitas das vezes as lutas, algum problema, alguma dificuldade. E nós somos como aquele ouro, nós temos que permanecer firme na fé, confiando, acreditando em Deus, obedecendo a Deus, o principal, obedecer a Deus. Mesmo passando pelo fogo, temos que ser
obedientes a Deus, e após passando pelo fogo em obediência, firme, fiel a Deus, honrando a Deus. E quando é que Deus vai saber que nós estamos prontos para tomar posse da bênção? Quando nós começarmos a refletir à luz do Espírito Santo a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E como é que eu vou refletir, pastor? Através do testemunho, do teu caráter, do teu comportamento, da tua obediência a Deus. Deus se encarregará de abençoar você. Ainda que o homem e ainda que as pessoas se recusem a te abençoar, mas Deus, ele se encarrega de te abençoar, de te honrar, a tua fidelidade, o teu esforço. Apenas obedeça, meu irmão. Fique firme na presença de Deus. Ou de repente você fala, pastor, eu, como cristão, eu passei por certas situações a qual eu desanimei, eu me afastei, eu até fiz besteira, coisas erradas, porque eu achei que eu estava sendo injustiçado e me revoltei. E agora eu estou distante dos caminhos do Senhor. E agora, o que eu faço? O que eu te oriento? Você voltar para a presença de Deus, voltar para os caminhos do Senhor. Deus ele te dá uma segunda chance, se você se arrepender de fato e de verdade. Deus ele te dá uma oportunidade. Se você quiser conversar conosco, eu deixo aqui o meu WhatsApp à sua disposição para você mandar uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, e eu vou conversar com você, vou te ajudar, vou te orientar, vou ajudar você a se levantar, você se erguer. Eu sempre deixo muito claro que as pessoas, elas não têm apenas um pastor, mas têm um amigo. Às vezes precisamos sim repreender, chamar atenção, dar um puxãozinho de orelha, mas não para castigar, não para maltratar, mas para ajudar aquela pessoa. Entendeu? Então, você não tem apenas um pastor que está apresentando o programa aqui na TV ou no YouTube. Você tem um amigo que está pronto aqui para te ajudar. Mande uma mensagem para o meu WhatsApp, se você assim desejar, por 993150991. Se você mora fora do estado do Pará, coloque nosso prefixo 91. Se você mora aqui na cidade de Castanhal, no estado do Pará, e você deseja falar conosco pessoalmente, eu estou pronto para te receber pessoalmente. A nossa igreja ela fica localizada aqui na Travessa Moema, número 1827, no bairro Nova Olinda, de esquina com a rua São Miguel. Mais precisamente no loteamento Santa Helena. Estou pronto aqui para receber você neste domingo. Vou estar em 2 cultos, 8 horas da manhã e retornaria às 18 horas. Escolha o melhor horário, esteja conosco, me deixe conversar com você, apertar sua mão, lhe dar um forte abraço. Deixa eu orar por você, tá bom? Estou aqui para te ajudar. Agora, neste momento, vamos preparar o nosso coração, vamos unir a nossa fé, vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Senhor, meu Deus e meu Pai, e no nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti em oração, Senhor, para orar, para interceder a Deus em favor de cada pessoa, Pai, que neste momento une a sua fé a nossa. Meu Senhor, tem pessoas agora, meu Pai, orando conosco, que por algum motivo, Senhor, estão distante da Tua presença, distante dos Teus caminhos. Pessoas, meu Deus, que enfraqueceram, desanimaram, esfriaram na fé. Ó, meu Pai, eu peço que o Senhor venha aquecer a fé do Teu povo,
Que o Senhor, meu Deus, venha neste momento levantar aquele, Senhor Jesus, que se encontra caído, prostrado, desanimado, que não tem forças, meu Deus, para voltar para Ti. Mas que agora eu sei que o Teu poder está dando forças para essa pessoa logo estar de volta. Espírito Santo, visita aqueles que estão doentes, aqueles que estão, meu Deus, agora passando por problemas econômicos, desemprego, falência, dívidas. Aqueles, meu Deus, que agora estão passando por problemas no casamento, estão, meu Deus, em fase de separação, Senhor. Ó, meu Pai, restaura a paz, restaura a união neste lar, nesta família. Meu Senhor Jesus, para que o Teu Espírito, a Tua presença reine sobre esta casa. Pai, desde já eu peço em favor dos cultos que serão realizados neste domingo, tanto pela manhã às 8 horas, quanto o culto das 18 horas, ao cair da tarde, onde estaremos todos juntos te louvando, te exaltando e engrandecendo o Teu santo nome. Senhor Jesus, que cada pessoa que ora conosco, onde estiver chegando esta oração, ela seja agora abençoada pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. É que eu te peço tudo para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que Deus, Ele possa sempre, mas sempre abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família de uma forma gloriosa, de uma forma rica e abundantemente. Deus abençoe você. Até a próxima, se Ele assim permitir. Fique na paz, povo de Deus.